Mas o que são características físicas? Elas são aspectos que ajudam a caracterizar o local. No caso, o que iremos estudar hoje será a Amazônia. E hoje iremos abordar vários pontos, como o clima amazônico, o solo, a vegetação, o conceito de lixiviação e ciclagem de nutrientes e o relevo amazônico. Então vamos lá para a nossa aula? Quando falamos em Amazônia, pensamos em uma floresta enorme que extrapola todas as fronteiras do nosso país. E quando falamos em Amazônia do Brasil, costumamos usar o termo Amazônia Legal. Por quê? Porque significa que a floresta amazônica nesse território ela está regida pelas leis do nosso país. Ou seja, ela está dentro da legalidade brasileira. E a Amazônia Legal ela abrange uma grande extensão do território brasileiro. Ela abrange toda a região norte, com estados do Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins, além de todo o estado do Mato Grosso, que se encontra no centro-oeste, e uma grande porcentagem do estado do Maranhão, que está na região nordeste. A nossa floresta amazônica, ela se encontra em um local muito característico do planeta. Ela se encontra aqui, sobre a linha do Equador, o que faz com que seu clima ela seja quente, muito quente. E deveria ser quente e seco, mas isso não ocorre na região amazônica. O nosso clima ele é considerado quente e úmido. Isso acontece devido à evaporação de líquido, ou seja, de água, que acontece na floresta. Então essa umidade fornecida pela floresta faz com que o nosso clima, além de quente, ele também seja úmido. Isso acontece devido à MEC. MEC é a massa equatorial continental. É uma formação de ar que se encontra sobre a região amazônica, que faz com que a nossa região ela seja quente e úmida, através da evaporação da água e da característica da localização no planeta. O solo amazônico. O solo amazônico ele possui três características, que é a região de Igapó, a região de várzea e a região de terra firme. A região de Igapó ela se caracteriza por ser uma planície constantemente alagada ou permanentemente alagada, ou seja, ela permanece todo o período do ano alagada. Uma vegetação muito comum e característica dessa região são as Vitória Régias, que são vegetações aquáticas totalmente adaptadas a esse ambiente. A área de várzea é uma área que ela é inundada esporadicamente, ou seja, poucas vezes no ano. Elas são inundadas basicamente na temporada de inverno, ou seja, na temporada da enchente dos rios. A água do rio ela se eleva e acaba invadindo essas planícies, fazendo com que essas regiões sejam alagadas durante esse período. Ou seja, elas ficam alagadas durante o período da cheia e durante o período de menos chuva ou de seca, chamado, elas ficam fora da água. E a região de terra firme, que é basicamente o que nós pensamos quando falamos de Amazônia, que é aquelas árvores enormes, grandes, a mata densa, bem nutrida, bonita, com folhas grandes. Essa é a região de terra firme. É basicamente a imagem que nós temos quando falamos de Amazônia. É essa região de terra firme. Mas lembrando que também temos essas regiões de várzea e de igapó, que também são características da nossa região. Continuando falando sobre o solo amazônico, vamos falar sobre dois processos muito importantes para a manutenção da floresta, que é a lixiviação e a ciclagem. Lixiviação, basicamente, é a lavagem do solo. Nossa região amazônica ela tem a característica de ser muito chuvosa, ou seja, chover várias vezes durante o dia. Devido ao nosso clima quente e úmido, o que acaba favorecendo que a precipitação, ou seja, que as chuvas sejam mais frequentes. A chuva ela cai, ela acaba fazendo o processo de lavagem do solo, ou seja, ela carrega todos os nutrientes do solo, fazendo com que o solo amazônico ele se torne pobre. Esses nutrientes são carregados para as depressões, ou seja, para as partes mais baixas da região amazônica.
e basicamente são depositadas nos rios e igarapés. Por isso que os rios e igarapés amazônicos eles têm uma coloração bem específica, uma coloração escura. Isso é devido à quantidade de resíduos e nutrientes que existem dentro dessas águas. E isso parte do processo de lixiviação. Aí você pensa, professor, se a chuva ela carrega todos os nutrientes do solo amazônico e faz com que o solo se torne um solo pobre, como a floresta cresce? Como ela se mantém? Como ela se torna tão bonita e vasta? É onde entra o processo de ciclagem de nutrientes. Ciclagem de nutrientes basicamente é a decomposição de matéria orgânica. Pode ser animais mortos, pode ser as folhas das próprias árvores, pode ser árvores mortas que caem na Amazônia e acabam entrando em decomposição. Essa decomposição faz com que o nutriente ele seja devolvido ao solo amazônico. Então, esse processo entre lixiviação e ciclagem ele é constante. Ele acontece no ciclo infinito. Ou seja, todos os dias a chuva vem e lava os nutrientes e a floresta vem através da decomposição e repõe esses nutrientes ao solo. O que faz com que a floresta amazônica ela tenha uma característica única e importante, que é a autossustentabilidade. Ou seja, ela não precisa de nenhum outro ator ou fator para se manter. Ela é necessária a si mesmo, a sua existência e a sua manutenção. A vegetação amazônica. Quando pensamos em vegetação amazônica, imaginamos uma gama enorme de espécies e características de plantas. E iremos demonstrar a vocês agora algumas dessas características. A floresta amazônica ela possui uma característica arbórea, ou seja, uma formação com grandes árvores e com uma quantidade enorme. É a característica da Amazônia que pensamos, aquela Amazônia de terra firme, com grandes árvores juntas, formando um verdadeiro escudo verde. E uma característica dessas árvores e dessa vegetação é a característica latifoliada, que significa late, significa grande, e foliada, folha. Ou seja, são árvores e espécies de plantas com as folhas extremamente grandes. Aí você pergunta, professor, mas por que essas folhas grandes? Essas folhas grandes elas servem para absorver a umidade no ar, porque a umidade amazônica é muito grande. Uma análise que podemos fazer de comparação é com o cacto, que é uma planta característica da região Nordeste, onde é quente e pouco úmido. As folhas do cacto eles são basicamente aqueles espinhos, o que faz com que mostre que num ambiente onde não ocorra tanta umidade, não há necessidade de ter grandes folhas, já que você não tem umidade para captar através delas. Outra característica é a higrofilia. A higrofilia ela é diferente da hidrofilia. A hidrofilia seria a característica das plantas que são adaptadas a um ambiente alagado. Um exemplo que demos foi a Vitória Regia, que é uma planta aquática que é adaptada àquele ambiente alagadiço. A higrofilia seria basicamente a adaptação da vegetação a ambientes com uma grande quantidade de chuvas. Ou seja, a floresta amazônica ela se adaptou para ser resistente a essas chuvas, que são constantes na região amazônica devido ao nosso clima. Quando falamos em relevo amazônico, nós podemos utilizar como exemplo o mapa de Jurandir Ross, que demonstra que o relevo amazônico ele se concentra basicamente com duas características: depressões, grandes depressões e planícies alagáveis, ou seja, planícies que são alagadas durante o período das cheias. Então podemos classificar a região amazônica como uma região de baixas altitudes. Vamos lá.
Objetivo prático da montagem e desenvolvimento do conteúdo. Nós temos uma atividade que envolve o reconhecimento territorial do espaço amazônico dentro das fronteiras nacionais e internacionais. Sabemos que a floresta amazônica não fica apenas contida dentro do território nacional, e sim fronteiras de outros países, como Peru, Colômbia, dentre outros. Mas o que é necessário que a turma desenvolva para que compreenda o espaço territorial amazônico dentro do país é compreender as principais características desse espaço, tá? E onde ele se apresenta em nosso cenário nacional. A Amazônia, ela pode se dividir de acordo com o decreto nacional da Amazônia Legal em Amazônia Ocidental, que comporta territórios da Amazônia, Rondônia, Acre, Roraima, e a Amazônia Oriental, Mato Grosso, Pará, Tocantins, parte do Maranhão e Amapá. O objetivo dessa atividade é que os alunos consigam montar esse quebra-cabeça a partir de instruções baseadas no que o conteúdo está explicando. Por exemplo, no momento que for pedido para explicar o que é a Amazônia Legal, ele pode chegar dentro do mapa do território brasileiro, estar montando e identificando quais são os estados que esse território pertence. No caso, que a floresta pertence. Que os territórios amazônicos presentes pela bacia amazônica, tá? E a partir dessa brincadeira, dessa metodologia prática, é possível que eles estejam se orientando e identificando através do próprio tato quais os estados, quais os territórios e quais as características presentes nesses estados que dão a ele o título de território amazônico. Então, dessa forma, a metodologia pode ser aplicada a partir de perguntas norteadoras sobre o conteúdo. A partir do momento que o aluno tiver conhecimento, é mais fácil dele estar realizando a atividade. De que forma? Perguntas norteadoras simples, como quais são e quantos são os estados da região norte que compõem a floresta amazônica, as bacias amazônicas. Quais são os estados que pertencem à Amazônia Legal Ocidental? Então, a partir de perguntas desse tipo, é possível que eles vão se orientando e vão formando o quebra-cabeça, montando as peças em seus respectivos campos, orientado sempre pelo professor, para que, à medida que as perguntas forem feitas e as respostas sendo dadas, é possível que esteja sendo feita a montagem do quebra-cabeça da melhor forma possível.